Então vamos lá, vamos fazer da outra forma que eu falei. Eu vou clicar em abrir. Abre uma imagem aqui, ó, que tem uma situação mais crítica, vamos dizer assim, para o tratamento, né? Então vamos pegar uma coisa mais complexa aqui. Nós vamos utilizar um recurso que alguns chamam de separação de frequência, né? Nós vamos utilizar aqui baixa cor e alta textura para poder conseguir fazer esse tipo de tratamento. Então vamos lá, isso pode ser aplicado em qualquer outra imagem que tenha mancha, uma imagem antiga, né? Uma imagem que você queira deixar com uma visualização melhor, né? Tudo isso. Então vamos aplicar aqui, eu vou explicar o passo a passo. Primeira coisa, vai na camada e duplica 2 vezes essa camada. Vai ter o plano de fundo, vai ter uma outra camada que eu vou chamar de baixa cor, e vai ter uma terceira camada que está acima que eu vou chamar de alta textura. Vamos lá. Nessa camada, vou deixar até a alta textura inativa aqui por enquanto, sem visualização. Na camada baixa cor, aplica aqui em filtro, desfoque gaussiano, um desfoque aproximado de 6. Bem grande aqui, de acordo com o grau vamos dizer, de alteração, né, de restauração que você quiser aplicar na imagem. Então essa imagem não era simples como a anterior, que só estava uma pele com alguns poros, algumas coisas ali que com um desfoque pequeno iria resolver, um desfoque de 3 que nós colocamos. Aqui já tem vários pontos devido às manchas, né, as espinhas aqui no rosto, então eu preciso de ter um desfoque um pouco maior. Não tem problema aqui, você não vai conseguir chutar exatamente o valor não, mas depois é só eu alterar com a opacidade para ficar mais próximo aí do real. Então vamos lá, coloquei um valor de 6 inicialmente, né? Vou voltar a ativar a camada de cima, então não vai ser possível ver o desfoque, ó, o desfoque está embaixo, bacana. Vamos aqui fazer algumas alterações na camada alta textura. Vem aqui no menu imagem, vem na opção de modo e primeiro deixa ela com 16 bits, que é uma qualidade um pouco acima do que ele já abriu aqui para mim. Então 16 bits, ela vai consumir um espaço maior, né? Você vai ter aqui se eu salvar agora essa imagem nova, eu já tenho um tamanho maior para ela, porque eu criei uma nova camada com o dobro de qualidade de bits que eu tinha para a anterior. Esse recurso que eu vou utilizar, ele exige que a camada tenha pelo menos 16 bits, tá joia? Porque senão, se você fizer isso em uma camada de baixa resolução, não fica legal. Então é uma das coisas que é padrão aqui de fazer. Tendo feito isso, vamos aqui clicar em imagem, aplicar, né, imagem, ajustes. Deixa eu verificar aqui, ó, se eu não me engano. Não, perdão, é imagem, aplicar imagem, não está em ajuste não. Então imagem, aplicar imagem, é justamente isso que eu quero. Trabalhar com a separação de frequências. Beleza, a primeira coisa que eu vou configurar dentro da separação de frequências vai ser o seguinte, o tipo de forma em que eu vou trabalhar, vai ser inversão, né? Aonde está aqui esses pontos claros vai ficar escuro, onde está escuro vai ficar claro. Então é basicamente isso aqui, ó. Fazer primeiro uma inversão, marca essa opção de inverter. O tipo de camada aqui que nós vamos utilizar vai ser a camada de baixa cor. Deixa essa opção de baixa cor e deixa aqui, ó, a mesclagem dela em, vamos colocar aqui o tipo, se eu não me engano, vai ser adicionar. Isso, exato. Eu quero essa aparição aqui, ó. Então, inverter, baixa cor, adicionar. Somente isso. Essas são as configurações. E aqui nós vamos ter que aplicar também uma escala. Pode aumentar ela um pouquinho. De 2. Pronto. Que aí ele não fica tão branco daquele jeito. Eu consigo pelo menos ver as formas aqui. Então, sempre essa configuração quando você tiver que aplicar uma restauração, né, em pele ou em alguma área que você não pode perder a textura. Então essa separação de frequência aqui é o que eu testei que ficará melhor para esse tipo de projeto. Então vou dar OK, beleza. Está configurada inicialmente, eu não posso deixar ela com esse tom cinza, então eu vou vir aqui no modo de camada onde está normal e vou selecionar a luz direta. Aliás, luz linear. Pronto, ó, que aí ele volta com ele tira a coloração cinza que ela estava. Perfeito. Então, por enquanto é isso. São aquelas configurações, mas a luz linear aplicada diretamente na camada. Agora, eu vou começar a trabalhar aqui com uma das ferramentas de recuperação. Pode ser o carinho, pincel de recuperação, correção, somente para poder tirar de forma inicial essas manchas maiores, né, que são essas manchas da espinha. Então, eu vou utilizar aqui uma ferramenta que eu gosto muito, que é o pincel de recuperação para manchas, para poder fazer isso aí. Só que antes de fazer, pode ser que depois que você esteja fazendo, né, como vão ser diversos pontos, você queira desfazer alguma parte que não tenha ficado legal. Então, vamos criar uma configuração no nosso histórico, para que se
der zebra aqui em tudo que eu fizer, eu quiser voltar pelo menos até essa configuração inicial, esse ponto onde eu estou, vai ser possível. Então nós vamos fazer isso na próxima aula e eu vou começar o tratamento primeiro aqui com o pincel, né, que vai ser a primeira etapa, e depois a gente continua com a alta frequência.